Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, chegando aí com mais um comentário de mais uma lição da Betel Dominical. Está feita, estarei comentando a lição de número 9 que será dada no dia 2 de dezembro de 2018, cujo tema é arrependimento, caminho para o reavivamento. O nosso texto áureo nos diz: aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Salmos 37, o versículo 27. Esse texto áureo está falando da nossa responsabilidade pessoal. A verdade aplicada diz que sem o firme compromisso com a palavra de Deus, nenhum avivamento se mantém. Nosso texto de referência se encontra no capítulo 9 de Neemias, nos versículos 1 ao versículo 4. Bem, meu querido, antes de começarmos a falar a nossa falação a respeito do conteúdo da revista, quero aqui já pedir a você que deixe o seu like, que até o final desta lição você possa aí deixar o seu comentário. Assim que você acabar de ouvir, também compartilhe aí esse nosso vídeo, pelo menos com 2 ou 3 pessoas aí do seu contato, tá bom? Nos ajude aí, o nosso canal, a crescer. Também não posso deixar de mencionar aqui o meu agradecimento a todos os novos inscritos dessa semana. O meu muito obrigado. Assim também como não posso deixar de manifestar a minha alegria e satisfação pelos comentários postados aí pelos nossos irmãos. O meu muito obrigado. O meu objetivo, meus queridos, é procurar ser bênção para a vida dos irmãos. Enquanto eu preparo esses meus comentários, enquanto eu vou começar a minha falação, eu oro ao Senhor, pedindo a Deus que, quando as palavras for saindo e for de encontro aos irmãos através desse canal, que essas palavras tragam edificação, conforto, exortação, porque este é o objetivo da palavra de Deus: confortar, exortar, edificar, trazer crescimento. Espero eu em Deus que, enquanto estou aqui nessa minha falação, você que possa estar passando por alguma situação, de alguma forma o Espírito de Deus possa usar essas palavras como remédio para acalmar o seu coração. Bem, dito isso, vamos então para a nossa lição. Nós temos aqui no nosso primeiro tópico a atitude para o reavivamento. Para este primeiro tópico, nós temos por objetivo mostrar quais foram as atitudes para que houvesse o reavivamento. Meus queridos, sabemos que a palavra de Deus ela é poderosa, e que através da proclamação da palavra de Deus veio então acontecer este reavivamento. A palavra de Deus que cura, que liberta, que salva e leva para o céu. Nós vemos, irmãos, que enquanto a lei ela estava sendo lida, provocou no povo uma profunda convicção desta necessidade deles se arrependerem. E além disso, o povo também, eles confessaram os seus pecados, arrependendo-se dos mesmos. Eles se submeteram ao Senhor, O nosso primeiro tópico fala aí das atitudes para esse reavivamento. Este primeiro tópico, ele está imbuído aí de 3 subtópicos, que é a importância do jejum, da oração
e da leitura da palavra de Deus, a preparação do povo e o testemunho diante dos inimigos. Como eu já disse e torno a repetir, aqui nós temos por objetivo mostrar quais foram as atitudes que houve para que houvesse aquele reavivamento. Falando então já da importância da palavra de Deus, do jejum e da oração. Como nós vimos, meus queridos, foi por intermédio da palavra de Deus é que o povo foi levado ao arrependimento. O nosso comentarista, ele em seu livro de apoio, fala a respeito do texto original desta passagem de Neemias 9, dizendo que essa situação empregada de Neemias é a mesma que é usada para descrever o luto diante da morte de um parente. Essa situação em que se encontrava a alma do povo, naquele momento de comoção em que eles estavam totalmente aquebrantados pela palavra de Deus. Esse sentimento que estava na alma deles, o nosso comentarista diz que ele é semelhante a uma pessoa que se encontra de luto por algum parente seu. O povo, eles estava experimentando essa mesma sensação causada por o luto. Bem, meus queridos, quando uma pessoa naquele tempo se encontrava nesse estado de aquebrantamento de alma, ela tinha esta reação de lamento. E isto era manifesto com gritos aos extremos. Quem já foi em um velório sabe o desespero de uma pessoa quando vê ali o seu ente querido naquela situação, né? Os lamentos que é manifesto ali, e uma das marcas desse lamento são os gritos desesperadores de que aquela pessoa se manifesta por ter a convicção que nunca mais vai poder ter aquele ente do seu lado. Então, o nosso comentarista traz essa comparação aí para a gente entender como estava o estado de alma daqueles irmãos, daquele povo ali, enquanto Esdras e os demais iam manifestando a leitura da palavra de Deus, da lei, dos mandamentos. Ou seja, com o manifestar da lei e dos mandamentos, o povo foram levado a um genuíno arrependimento. A palavra de Deus, ela é essa ferramenta transformadora. A palavra de Deus é ela que nos leva a este chamado, a este reavivamento. Pois a palavra de Deus trabalha aumentando o nosso entendimento, tirando a tristeza, transformando essa tristeza em alegria, e através do ensino da palavra de Deus, nós somos levados a obedecer. E quando nós procuramos nos manter debaixo da influência da poderosa palavra de Deus, nós somos levados a ter arrancado de nós tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que não agrada o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso, meus queridos, vai acontecendo paulatinamente nessa nossa caminhada com Deus. A palavra de Deus, ela nos renova e nos sujeita a estarmos constantemente envolto na vontade de Deus,
se nós permitirmos que o Espírito Santo trabalhe em nosso ser, Jesus, que é a fonte das águas vivas, estará jorrando em nossa vida. E o resultado disso, meus queridos, será bênção sem medida, pois é a palavra de Deus que nos diz que nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento. Falando aí a respeito da questão do jejum, entendo que o jejum é importante para o nosso desenvolvimento espiritual. Aqui, no texto relacionado, o jejum foi uma das atitudes que levou Israel para o reavivamento. Por que o jejum? Porque o jejum, meus queridos, é uma ordem divina. Em toda a extensão da história bíblica, o jejum sempre esteve presente, sempre foi incentivado a sua prática aos homens e às mulheres de Deus ao longo da história. Precisamos compreender claramente essa ordem dada por Deus e pô-la em prática no nosso dia a dia. Joel capítulo 2, versículo 12 diz que ainda assim agora, mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Queridos, enquanto jejuamos, nós somos colocados em um estado de humilhação perante Deus. E aí, é como Tiago diz no capítulo 4 e o versículo 10, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Jejuamos porque eu entendo assim que o jejum é um meio pelo qual nós obtemos vitórias. E obtemos vitórias também sobre ataques e tentações que o inimigo levanta contra nós. Nesse quesito, nós teríamos aí uma infinidade de exemplos bíblicos para exemplificar essa tese, mas nos basta somente manifestar o de nosso Senhor Jesus, em Lucas capítulo 4, verso 1 e 2, onde diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltando do Jordão, foi guiado pelo Espírito ao deserto. E ali, durante 40 dias e 40 noites, ele foi tentado pelo diabo. E não comeu nada naqueles dias. E diz que ao fim daqueles dias, Jesus teve fome. E naqueles 40 dias de jejum, o Senhor alcançou a vitória sobre os ataques e as tentações do inimigo. Até no momento da entrega do seu jejum, no final daquele período de jejum, em que o inimigo novamente tenta agora de maneira explícita, para a gente poder ver isso, Jesus obtém vitória sobre ele. Eu entendo que nós jejuamos também, lendo a palavra de Deus, porque o jejum, ele é um meio da gente receber capacitação vinda da parte de Deus para que nós assim possamos realizar a sua obra. Entre os textos que existem na Bíblia para a gente exemplificar isso, usa agora Atos 13, 1 e 2, que diz que o cristão do primeiro século, ele servia o Senhor com jejum.
E quando, até nos momentos em que ia se separar alguém, como foi o caso de Barnabé e Saulo aqui dessa passagem, que foram separados para a obra do Senhor, eles foram chamados para esta missão. Esses líderes, então, mesmo sabendo que eles tinham sido chamados, entraram em jejum e oração. E depois chamou eles, impôs as mãos sobre eles e os separou para essa missão, os despedindo. E assim, meus irmãos, nós poderíamos ficar aqui só nesse tópico falando sobre as diversas razões que temos para podermos estar praticando, do porquê precisamos jejuar. E assim, manifestando a importância do jejum, e neste mesmo naipe, a importância da oração. Jejum, oração e leitura da palavra de Deus são três ferramentas fundamentais da nossa defesa e do nosso ataque. E quando estamos em guerra, essas ferramentas elas são usadas simultaneamente. É como um soldado que leva em uma das suas mãos o escudo e na outra a espada. E ainda no seu corpo ele tem ali como ferramenta de defesa couraça, capacete, entre outras. Sim, enfatizo aqui que o povo passou esse período dessa reunião sendo preparado, recebendo os depósitos e no segundo período, já totalmente aquebrantado, foram levados ao arrependimento. Como assim, evangelista? Passar aquele primeiro período, como nós vemos aqui na nossa revista, recebendo, ouvindo, e enquanto eles ouviam, eles foram despertados, como nós já falamos. E o resultado disso foi esse aquebrantamento provocado pela palavra de Deus que os encaminhou ao arrependimento. Abra aqui um parênteses para dizer que a igreja do século atual precisa de uma ação como essa imediatamente, pois a preparação do povo é outra atitude que trouxe este reavivamento ao povo de Israel. Sem contar no precioso testemunho de Neemias quanto aos seus compatriotas diante dos seus inimigos. Israel, como vai dizer o nosso comentarista, era inferior em número aos seus inimigos. Contudo, a leitura bíblica consequentemente, as lembranças das promessas de Deus fez eles renascerem na fé. O mesmo, queridos, deve acontecer conosco, com a nossa fé nos dias atuais. Devemos ser despertados, pois pelo constante contato com a palavra do Senhor. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8 e o versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Outro versículo bem conhecido nosso é o de Filipenses capítulo 4 e o versículo 13, que diz que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Diante dos nossos inimigos, nós temos de ter também um testemunho. E o principal testemunho que deve ser dado ao nosso inimigo é que quando ele olhar para nós, ele precisa saber que Deus está com o seu povo. O exemplo dado pelo povo daquela época deve encorajar
os cristãos que se julga insignificante. O livro de Neemias é um verdadeiro testemunho da revelância do estudo detalhado da palavra concernente ao arrependimento e a quebrantamento, e da oração na vida do povo de Deus. Esses são os aspectos fundamentais nesse relacionamento nosso para com Deus. Que possamos aproveitar, meus queridos, esta lição para enfatizar ao máximo a gente da necessidade da igreja atual de identificar-se com a prática desses exercícios espirituais, dos quais nós estamos falando aqui, que a cada dia está cada vez mais raro e extinto na vida dos que se denominam cristãos. Então, essas são as atitudes que levou a Israel a este grande reavivamento. O nosso segundo tópico fala aí sobre a oração pelo povo. Eu não falei a respeito da oração, porque nesse segundo tópico aqui nós vamos dar uma ênfase a mais a esta ferramenta, que também está relacionado nesse primeiro subtópico. Bem, aqui nesse segundo tópico, a nossa falação está em cima destes conteúdos práticos, experimentado por Neemias, e que são muito úteis na atualidade. E diga-se de passagem, o objetivo para este segundo tópico, onde vamos ver basicamente dois conteúdos, que é a oração e a obediência, considerados neste primeiro tópico. O objetivo é destacar os conteúdos práticos experimentados por Neemias, que nos são muito úteis na atualidade. Temos aí então o exemplo de Abraão. Bem, começo dizendo que o capítulo 9 é comprovadamente um dos mais significantes em toda a escritura hebraica, pois nele é considerado uma narração convincente da história básica do Antigo Testamento, como um foco glorioso na obra do Altíssimo e na vida do seu povo. A passagem não se encerra como história, mas como resposta. E toda a compreensão verdadeira da pessoa e da obra de Deus leva às ações de justiça e atitudes de adoração. A maior parte deste capítulo 9 é frequentemente considerada como uma oração ao Senhor. Assim sendo, este capítulo ele contém a mais longa oração registrada na Bíblia. Mas em sua forma e em seu conteúdo está mais para um cântico, mostrando finalidade principalmente com os Salmos 105 e 106. Queridos, o texto ele não registra quem escreveu tais palavras, mas nós podemos citar, conforme a tradição, de que Esdras as escreveu, e chamar esse trecho aqui de o grande Salmos de Esdras. Bom, tratando então desse exemplo de Abraão, a história da escolha de Abraão começa lá em Gênesis, capítulo 12. O objetivo ali é enfatizar
a graça de Deus. Pois Abraão não buscou o Senhor, antes foi Deus quem buscou Abraão. Assim, era preciso o povo entender que essa experiência de vida pela qual o patriarca Abraão passou poderia também ser vivenciada por eles. Assim como pode ser essa experiência ser experimentada por nós também. E assim nós podemos viver esta grande experiência com Deus neste quesito oração. Pai Abraão foi um homem de vida de oração. O povo precisava entender que eles também poderiam ter essa experiência. E nós precisamos entender que isso não ficou taxado somente para os patriarcas ou os grandes homens de Deus, mas para todos quanto querem viver essa experiência no seu dia a dia, nesse quesito oração. Estamos aqui destacando este conteúdo prático que foi não só experimentado pelo pai Abraão, mas experimentado também por Neemias, que estava ensinando ao povo que poderia ser experimentados por eles também. E mais uma vez repito, que pode ser experimentado por nós, se assim colocarmos esse firme compromisso com Deus e sua palavra. Sabemos que Abraão ele tinha promessas dadas por Deus, tanto a ele como aos seus descendentes. E em Abraão morre a tal da tese que quem tem promessa não morre, enquanto elas não se cumprirem na vida daquele que as recebeu. Por que, evangelista? Porque Abraão morreu sem ter recebido tudo o que Deus lhe prometeu. Mas, como diz os nossos estudiosos especialistas, e também estou de acordo com isso, no milênio, após a ressurreição dos santos, Abraão e os demais santos do Antigo Testamento receberão o cumprimento total de tudo o que Deus lhes prometeu. A morte e a ressurreição de Cristo obteve perfeita salvação para eles. Assim, cremos que eles receberão a sua herança integral juntamente conosco nos novos céus e na nova terra. Considerando aí a obediência, o passaporte para a bênção, bom, sabemos que a obediência, meus queridos, é um substantivo que define a ação de quem obedece, de quem é dócil ou submisso. Em outras palavras, é uma pessoa que segue, que cumpre e cede às vontades de uma outra pessoa ou de alguém. E essa expressão ela é utilizada para qualificar a condição de quem está disposto a obedecer. Dentro deste subtópico, o que tiramos de aprendizado é que, tanto para aquele povo como para nós, se queremos seguir o exemplo dos patriarcas, o exemplo deste grande homem de Deus, Neemias, para sermos vitoriosos, temos de ter este passaporte que nos encaminha à bênção. Precisamos obedecer. E dentro deste artigo, considerando aí ainda a submissão, o que é submissão? Literalmente é fazer a vontade de Deus em Cristo, mesmo que esta vontade vá contra a nossa própria vontade ou os nossos próprios interesses. Irmãos,
Ser submisso exige muita humildade, pois significa reconhecer a autoridade de Deus em nós, operando a sua vontade, que são expressas nas páginas ali fugentes de sua santa e sagrada Escritura. Para fechar então esse tópico, nós temos aí essa questão da oração verdadeira. A título de aconselhamento a nós, que fazemos parte de uma geração que tem este conteúdo, este princípio, essa ferramenta, ou como queira chamar, a oração, que tem feito dessa ferramenta cada vez mais extinta. E ao invés de pararmos para falar a respeito da oração, na verdade, nós precisamos mais do que tudo, mais do que falar, nos dispor à prática da oração. E aqui eu falo por experiência própria. E com isso, eu deixo aqui o meu testemunho pessoal com relação à oração. Porque às vezes nós ouvimos como a questão do amor, quando se trata dessa questão oração, muita falácia, mas pouca prática. Então, vou falar de mim, antes de eu aprender qualquer regra em seminários, em estudos e por aí vai, sobre como me portar diante de Deus em oração, sem saber de nada, eu simplesmente me ajoelhava, fosse onde eu estivesse, ou de pé, sentado, deitado, ou fazendo qualquer coisa, até mesmo tomando banho. Eu tenho respostas de oração em que eu falei com Deus tomando banho. Eu simplesmente abri a minha boca com fé, o meu coração com convicção em minha alma, e começava ali a conversar com Deus, sem saber se eu estava primeiro adorando, louvando, confessando os meus pecados, se eu tinha me arrependido, se eu tinha pedido perdão, se eu tinha dito a Ele que eu era grato. Começava a conversar normalmente e começava a expor diante de Deus as minhas necessidades, meus problemas, o que eu gostaria que Ele fizesse por mim. Simplesmente assim, abria minha boca e começava a conversar com Deus. São muitos os testemunhos que tenho de resposta de orações desta forma como estou relatando aos irmãos. E olha, meus queridos, já se vai 25 anos de vida de oração em Cristo. Por isso é que digo que antes de ficarmos preocupados como vamos fazer para entrar na presença de Deus, se vamos começar dizendo: ó grande Deus, glorioso, santo, poderoso, eterno, maravilhoso, El Shaddai, Elohim, Adonai, queridos, devemos deixar os rituais de lado. E assim como estou tendo uma falação com os irmãos através desse vídeo, devemos adentrar na presença do Eterno e começarmos a falar com Ele. Você vai observar que naturalmente você acaba por praticar aquilo que a palavra de Deus nos ensina, como por exemplo na oração dominical. Você acaba por adorar a Deus, você acaba por confessar os seus pecados, dizer: Deus, eu sou um pecador mesmo, eu preciso de Ti, sem Ti eu não sou nada. Você acaba por ter esses princípios de oração que nós aprendemos com a palavra de Deus. Mas antes de você ficar preocupado em aprender isso, faça o seguinte: coloque o seu joelho no chão e vá conversar com Deus. Seja de joelho, sentado, de pé,
deitado, como queira, abre a sua boca com fé e convicção na sua alma e comece a falar com Deus o que você precisa. E naturalmente, como eu acabei de dizer, estaremos passando por todo esse processo da oração, de pecadores confesso a agradecidos a Deus. Por isso, eu me dedico particularmente para fechar este assunto, que neste capítulo é como eu disse lá no começo, que pode ser o capítulo que tenha a maior oração feita na Bíblia. Neste livro que é repleto de oração do começo ao fim. Neemias proclamou o povo a orar, mas não parou para os ensinar como deveriam entrar na presença de Deus. E o povo orou. O que Neemias fez foi simplesmente dar o seu exemplo e com isso os incentivava à prática da oração. E esta tem que ser a nossa vida diante de Deus, uma vida de oração. Em seguida, nós temos aí o terceiro tópico, o povo e o firme conserto. Para este terceiro tópico, nós temos como objetivo identificar como Neemias analisava o progresso da obra que o Senhor lhe havia confiado. Bem, aqui nós vamos ver que o povo ouviu a leitura da palavra de Deus, teve os seus olhos abertos e despertou para aquilo que eles estavam praticando e não era do agrado de Deus. Eles se arrependem, confessa os seus pecados e se arrepende e faz este firme conserto com Deus, que gera esse grande reavivamento que houve por intermédio da pregação da palavra de Deus. Agora, eles passam a receber instruções para a prática desses conteúdos que acabamos de falar acima. Eles também recebem exortação quanto a essa questão da desobediência. Paulo, ele deixa relatado em 1 Coríntios, se não me engano, no capítulo 10 e o versículo 11, que o que aconteceu com o povo no Velho Testamento sobreveio a nós como figura e estão escritas para o nosso aviso. Sabemos que após o cativeiro babilônico, Israel ele aprendeu a lição com os seus antepassados. E a partir dali nós não vemos mais a notícia de que Israel tenha se metido debaixo de tamanha desobediência em se envolver com a idolatria novamente. Para os dias atuais, todos sabemos que as nossas ações, elas vêm acompanhadas de consequência. Portanto, a desobediência traz como consequência tudo aquilo que a Bíblia revela que está reservado para os desobedientes. Sabemos também que Deus, desde o princípio, quando começou a se relacionar com o homem, sempre nos impôs como condição para sermos abençoados a obediência. Ele também mostrou que para o desobediente existia uma grande gama de acontecimentos ruins. E o pior de tudo que podemos aqui destacar para quem prefere andar pelo caminho da desobediência é que uma das primeiras coisas que vem como sinal dessa desobediência é a quebra do relacionamento com Deus, de Deus para com o homem. É a quebra da união
que o homem tinha com Deus. Deus, ele se afasta do homem. E o nosso relacionamento com Deus fica prejudicado, entre tantas outras coisas que poderíamos aqui listar. É como Isaías diz que o que faz separação entre homem e Deus é o pecado. E desobediência é pecado, é transgredir a lei de Deus. Lembre-se, se queremos colher boas coisas, precisamos semear coisas boas. Quem planta obediência, colherá a fidelidade de Deus em sua vida. Quem planta desobediência, o nosso segundo subtópico aí estará falando a respeito de revelar os empecilhos para a renovação. E, na verdade, meu querido, nós vamos estar vendo exatamente o que acabamos de relatar acima. Porque o povo não tomou posse por completo da terra prometida. Como diz o nosso comentarista, é exatamente porque não creram de total nas promessas do Senhor. Não devemos esquecer de que essa era a forma como Neemias ia analisando o progresso da obra que o Senhor havia lhe confiado. O povo não creu totalmente na promessa de Deus e nem se dedicou a Deus na obediência como precisaria se dedicar. Consequência, não conseguiram usufruir totalmente da terra que manava leite e mel, como Deus havia lhes prometido. É sempre assim, irmãos. A obediência é uma ponte de ligação que nos leva para dentro de uma vida vitoriosa. E é claro que isto não quer dizer que, pronto, agora eu estou num estado de obediência, então aquela palavrinha que Jesus deixou escrita, ela não vai me pegar. Ou seja, você não está isento. Novamente repito, você não está isento de passar por lutas e aflições, mesmo você estando vivendo em uma vida de extrema obediência a Deus. Você não está isento do que Jesus disse, que neste mundo teríamos aflição. E isso é para todos, queridos. Para os obedientes e para o desobediente. E por aí vai. Mas avalie. Se quem vive em extrema obediência a Deus, ou pelo menos se esforça para isso, já passa pelas lutas e aflições, avalie agora quem procura andar pelo caminho da desobediência. Então, se quisermos vivermos o melhor desta terra, todos os dias, e ainda ter esta certeza da salvação, precisamos caminhar por esse caminho da obediência. Pois é exatamente isso o que nos diz também aqui o nosso subtópico 3. Nesta aplicação dessas condutas nos dias atuais. Como nós vemos aqui, o texto de Hebreus capítulo 13 nos apresenta o Deus que operou nos tempos passados e atualmente opera da mesma forma. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Deus que nós servimos, ele não muda. E sua palavra que ele nos deixou escrita, ela é atualíssima. Ou seja, para qualquer época ou geração, tanto
Fato é que já se passaram diversas gerações e a palavra de Deus continua firme, forte e atual. Por isso, nós precisamos estar lendo-a para aprendermos a andar na contramão das ações e dos feitos de todos aqueles que procuram andar em desobediência. Concluindo, a oração dos levitas mostra esperança para o futuro. Nossos pedidos também devem ser embasados no caráter imutável de Deus. Como seu servo, devemos preservar em oração, chegando com confiança ao trono da graça. Hebreus 4, 14 a 16. Ele é grande e poderoso, terrível e imenso em poder. Neemias 9, 32. Que Deus em Cristo possa te abençoar e até a próxima lição, a lição de número 10, atitudes coerentes com um pacto firmado. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e até